Seja muito bem-vindo ao canal CPM no Starquinho. Eu sou o professor Guedes e este é mais um vídeo da playlist sobre trigonometria no triângulo retângulo. Desta vez, uma questão abordando os ângulos notáveis. Muito bem, questão 1. Determine os valores de x, y, w e z em cada caso. Aqui na questão da letra A, nós temos um triângulo retângulo e conhecemos dois de seus ângulos internos, o ângulo reto de 90 graus e o ângulo de 30 graus, e conhecemos um de seus catetos. Como um dos ângulos internos conhecidos é 90 e o outro é 30, somando os dois nós obtemos 120. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus, como nós já temos 120 para 180, 60. Então esse terceiro ângulo só pode medir 60 graus. Ok, a questão nos pede para determinar o valor de x. Toda vez que trabalhamos com questões que envolvem os ângulos notáveis, nós devemos saber o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Então, devemos construir a tabelinha com seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Como é que fazemos isso? Escrevemos na parte superior 30, 45 e 60. Observe que a partir do ângulo de 30 graus basta ir somando 15 graus que nós obtemos os outros dois. E aqui na vertical nós escrevemos seno, cosseno e tangente. Aí fazemos assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos. E raiz quadrada onde não houver 1. Então, todas as frações onde não houver o número 1 no numerador, você coloca a raiz quadrada. Para achar a tangente de cada um desses ângulos, basta dividir o seno pelo cosseno. Muito bem, vamos lá. Devemos determinar o valor de x. Então, temos, por exemplo, aqui, pegando o ângulo de 30 graus. Observe que 16 é o cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus. E x é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, se eu quiser calcular o cosseno de 30 graus, eu tenho que fazer o seu cateto adjacente, que é 16, sobre a hipotenusa, que é x. Ao mesmo tempo, a nossa tabelinha aqui nos acusa que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, nós podemos igualar 16 sobre x a raiz de 3 sobre 2. Procedendo dessa forma, nós podemos fazer o seguinte. Tomar essa igualdade e multiplicar cruzado. Então, ficaremos com x vezes raiz de 3 e 16 vezes 2, que vai resultar em x raiz de 3 igual a 16 vezes 2 é igual a 32. Muito bem, isso aqui vai implicar em x, isolando x, já que raiz de 3 está aqui multiplicando, vai passar para o segundo membro dividindo. Então fica 32 sobre raiz de 3. Agora devemos racionalizar o denominador. Racionalizar o denominador é fazer com que essa raiz quadrada desapareça do denominador. Então, teremos o seguinte. X igual a... Para racionalizar esse denominador, tirando a raiz do denominador, devemos multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por raiz de 3. Então fica 32 sobre raiz de 3 vezes
raiz de 3 sobre raiz de 3. Perceba que ao multiplicar a fração original, ou melhor, 32 sobre raiz de 3, por raiz de 3 sobre raiz de 3, eu estou multiplicando por 1, e 1 é um elemento neutro na multiplicação. O que é que acontece? Eu vou obter aqui 32 raiz de 3 sobre, no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 elevado ao quadrado. Simplificando isso aqui, eu vou ter 32 raiz de 3. Deixa eu isolar isso aqui. 32 raiz de 3 sobre... Aqui eu vou cortar esse expoente com o índice. E o 13 sairá da raiz. Muito bem, então x é igual a 32 raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Vamos então agora à resolução da letra B. Temos aqui um outro triângulo retângulo e devemos determinar o valor de y. Perceba que y é um dos ângulos internos desse triângulo retângulo. Então, como eu poderia traçar uma estratégia para saber o valor de y? Através de suas razões trigonométricas. Obviamente, y só pode ser um ângulo notável, porque nós não teríamos como saber as razões trigonométricas, isto é, seno, cosseno e tangente, de um ângulo que não seja notável, porque nós só temos a obrigação de saber, de conhecer de cor as razões trigonométricas de um ângulo que seja notável, de um arco notável. Muito bem, o que é que eu sei a respeito desse triângulo? Eu sei que o cateto oposto ao ângulo y mede 13. E eu conheço também a hipotenusa desse triângulo retângulo. O que é que eu posso fazer com o cateto oposto a um ângulo e a hipotenusa do triângulo retângulo no qual ele está inscrito? Eu posso calcular o seu cosseno. Então eu posso dizer que o cosseno de y é igual ao cateto oposto a ele, que é 13, sobre a hipotenusa, que mede 26. Eu posso simplificar então essa razão 13 sobre 26, dividindo o numerador e o denominador por 13. Então obterei 13 dividido por 13, 1, e 26 dividido por 13, 2. Logo, eu posso dizer que o cosseno de y é igual a 1 sobre 2. E aí eu me pergunto, qual é o ângulo que possui cosseno 1 sobre 2? Voltamos então aqui para a nossa tabela, com os ângulos notáveis. Vamos observar o cosseno. Qual é o ângulo que possui cosseno igual a 1 sobre 2? É justamente o ângulo de 60 graus. Então, y só pode ser igual a 60 graus. Então, eu tenho que o arco cujo cosseno é igual a 1 sobre 2 é igual a 60 graus.